Olá, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso programa Palavras do Bem com Vida. Como você já sabe, esse programa sempre nós trazemos um entrevistado para que a gente possa nos engrandecer diante e dentro da doutrina espírita. E hoje o nosso convidado é o nosso amigo Érico Miranda. Érico, que é economista, professor da Universidade Federal de Campina Grande, também formado em Direito, expositor espírita, coordena também na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, aqui na cidade de Campina Grande, um grupo de estudos do Evangelho, e está aqui conosco para conversar um pouco hoje. Érico, inicialmente nós agradecemos muito de você estar aqui para que a gente possa bater um papo, e nós queríamos assim... Inicialmente eu costumo sempre deixar as boas-vindas já junto com uma pergunta, para que você já possa emendar, como a gente diz aqui na Paraíba. Nós vivemos, Érico, dentro da doutrina espírita, né, principalmente, o ano de 2019, né? Falam em data limite, falam em transição, em mudanças, né? E a gente vê muitas coisas acontecendo. Hoje a gente sabe que a tecnologia também é muito responsável por isso, as informações são muito rápidas, e a gente começa a dizer que ano, né? Muitas pessoas colocam nas redes sociais, meu Deus, esse ano não vai acabar não, meu Deus, o que é que falta mais acontecer? E aí a gente vai lá no Antigo Testamento, a gente vai lá no Apocalipse, né? E diz, é o Apocalipse, é o fim do mundo, o mundo está de cabeça para baixo. E dentro disso aí nós muitas vezes encaramos com medo, né? Então eu queria que inicialmente você pudesse nos falar um pouco o significado dentro da doutrina espírita, que falamos dessa transição planetária, se estamos vivenciando isso, o que é isso e o nosso papel dentro desse momento. Thales, com que alegria eu venho participar deste programa, que é sempre uma luz a lançar exatamente esta doutrina tão consoladora, tão esclarecedora para todos nós. Eu observo a questão da transição planetária para um evento de mais largo alcance do que unicamente datas pré-estabelecidas. Com todo respeito para quem evoca, não é, estas definições para uma data precisa, a transição planetária é um processo que já vem correndo há muito tempo, digamos assim. Digamos que o princípio desse processo de transição planetária já estivesse se estabelecendo com o próprio surgimento da doutrina espírita. O que estamos a falar sobre transição planetária é a transição moral. O alimento espiritual que a partir do surgimento da doutrina espírita nos proporcionou de entendimento sobre a verdadeira vida, a vida espiritual, sobre o alcance que devemos dar a essa existência para valorizarmos as oportunidades que nos foram oferecidas, para os que abraçaram a doutrina espírita, alargar os horizontes dos que nos compartilham a jornada. Isto é falar sobre transição planetária. E essa transição moral, obviamente, quando estamos experimentando o esclarecimento do sentido da vida diante de desafios muito mais amplos do que aqueles a que muitos se dedicam, que são alargar conhecimentos na área da tecnologia, os diversos campos da ciência, desfocados daquele interesse maior, daquelas perguntas básicas que nos orientam, digamos, o despertar de nós mesmos, sabermos de onde viemos, para onde vamos, o que somos verdadeiramente. A doutrina espírita inaugura exatamente um olhar novo sobre essas velhas perguntas. E ao observarmos como a sociedade vem lidando mais recentemente para responder a estas perguntas, é entendermos mais adequadamente que transição que estamos vivenciando. E eu costumo falar algumas vezes que nós esperamos tanto do mundo, né? A gente quer que o mundo dê um salto, né? Que a gente viva num mundo melhor, mas nós ainda ficamos de braços cruzados. Então, o mundo também espera alguma coisa da gente, né? E dentro desse contexto, como a gente pode ver a questão da esperança, né? Porque a gente vê muito desespero das pessoas, a gente vê as pessoas comentando que o mundo não tem mais jeito,
que não acredita mais na humanidade, diante de tantas situações complicadas, de tantas guerras, de tanta intolerância, né? Irmãos desconhecem irmãos mesmos, as brigas de raças, etnias, né? De orientações sexuais, enfim, o feminicídio, as coisas que ocorrem, vamos dizer assim, que nós achamos que Deus não está a par disso tudo. Como é que a gente pode manter o nosso coração calmo, tranquilo e esperançoso diante de tudo isso? Veja, nós estamos vivendo tempos em que muitos dos desafios humanos já se veem resolvidos. Emmanuel até destaca no livro Religião dos Espíritos alguns dos grandes obstáculos à felicidade humana. Ao longo dos tempos, nós tínhamos a peste, por exemplo, que dizimou boa parte da população da época, não é? Nós tivemos exatamente a imundície, as sociedades totalitárias, nós tínhamos o baixo nível tecnológico que nos fazia ter um nível de produção muito baixo e resultados disso a fome, o isolamento social, todas essas coisas. Ao longo dos últimos tempos, nós fomos resolvendo com a ampliação do comércio, o desenvolvimento de equipamentos que nos possibilitam hoje nos conectar com todos os lugares do mundo. Mas ainda hoje existe um dos graves problemas que afligem a humanidade que não foram resolvidos, que é exatamente as situações de guerra, de violência, que são originadas no nosso egoísmo, naquele sentimento negativo basilar de tudo que é o egoísmo. E esse é o grande desafio. Quando temos, por exemplo, situações de insegurança social, de depressão, é porque muitos dos desafios humanos a que nos lançamos ao longo do tempo, nós resolvemos e ainda nos colocamos infelizes. E expressamos isso nos gestos de violência, de intolerância em relação aos nossos semelhantes. Isto se observa nos dias atuais. Como vincular agora a uma mensagem poderosa que possa suplantar estas inquietações? Obviamente, buscando isto que você nos fala, a esperança. Quando falamos de esperança, diz o apóstolo Emmanuel, que se queremos identificar a esperança, a primeira pergunta que devemos fazer é: qual é a origem da esperança em mim? E a origem da esperança é Deus. Sempre que estamos ou nos consideramos desesperançados, devemos saber por que estamos distanciados de Deus. Porque se Ele é a origem da esperança e eu me digo sem esperança, eu estou afastado em Deus. Então, o grande exercício para nos aproximarmos de Deus é identificarmos que elementos que possibilitam alimentar esta coisa tão fundamental na vida, que é ter esperança. E eu poderia brevemente destacar algumas coisas. Ninguém tem esperança sem alegria. Então, quando nós nos observamos sem alegria, nos sabemos sem esperança. E se estamos sem esperança, estamos distanciados de Deus. Também aqueles que, diante da grandiosidade de tudo que nos cerca, e se vê como alguém ingrato, o que não cultiva a gratidão. Quem não cultiva a gratidão é alguém sem esperança, distanciado de Deus. Assim também, se nós, ao convivermos, estamos vivenciando relações muito tênues ou nos afastando das pessoas. As relações sociais relevantes, edificantes, nos aproximam da esperança, nos aproximam de Deus. As pessoas que são inquietas devem buscar saber aonde eu perdi a minha serenidade, porque a serenidade é característica própria dos que têm esperança. Então, estes elementos basilares são aqueles que nos informam sobre a conquista da esperança. Esperança é vínculo com Deus, e ninguém poderá estar vinculado com Deus cultivando unicamente a tristeza. Dizia o Cristo, e tem uma mensagem de Humberto de Campos, na realidade é um capítulo da Boa Nova em que ele fala sobre o apóstolo Bartolomeu, em que ele fala de um diálogo de Jesus com o apóstolo, em que o Cristo de Deus, fazia incendiar a alegria naquele apóstolo, que em que pese ser uma pessoa boa, era alguém triste.
E dizia o Cristo: ninguém pode ser triste sendo divulgador de uma boa nova, porque boa nova são boas de alegria. E dentro desse aí de que você nos fala, essa questão da esperança, como a gente pode aliar ou até mesmo definir, né, se são sinônimos ou não, a fé e a esperança? Acho que tem no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na Instrução dos Espíritos, falando a fé, a mãe da esperança. Eu não sei como a gente pode fazer essa ligação, se são sinônimos, se para ter esperança é necessário ter fé, se é necessário uma depende da outra, enfim, como é que você vê essa ligação? Digamos, são fé? palavras que são utilizadas com diversos conteúdos, às vezes sinônimos, mas podemos ter pessoas que tenham muita esperança, a ideia de um futuro promissor, a ideia de algo que vai acontecer bom e de se dizer alguém ateu, alguém desvinculado de alguma religião. E ao mesmo tempo o conceito de fé também ele é muito amplo. Há aqueles da fé unicamente por uma vinculação a uma denominação religiosa, e há aquela fé que nos é tratada no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos proporciona exatamente a ideia de uma fé robusta, uma fé profunda, aquela que não se contradiz com a ciência, mas que busca se alimentar exatamente dos avanços científicos, não é? Para com ela estabelecer um diálogo, não é? Extremamente rico. Esta fé que não teme o contato com a ciência, profunda, ela nos é dada exatamente no exercício, não é? Da prática do bem, do vínculo muito poderoso com a mensagem do Cristo, que nos é possibilitado pelo Evangelho e que o Espiritismo, ao nos proporcionar com as suas chaves a decodificação de algo que pode parecer à primeira vista, não é, contraditório ou não muito claro, ele nos traz exatamente o Evangelho do Cristo na sua pureza, para possibilitar uma vivência nova. A fé nos possibilita isso. A fé é essa ligação muito íntima que estabelecemos com o divino. Lógico que ela tem gradações diferenciadas em função da nossa evolução espiritual, da forma como praticamos exatamente essa fé. Porque muitos identificam fé com momentos de oração, com esse isolamento. E podemos ter uma fé imensa, né? Exercendo-a sem necessariamente falarmos nem mesmo de religião, pelos atos que praticamos. Você falando aí, eu lembrava também da carta de Paulo aos Coríntios, quando ele encerra dizendo: permanece a fé, a esperança e o amor, a caridade, e diz que destes três o maior deles é o amor, é a caridade. Paulo, nesse momento, você entende que ele traz uma preferência do amor sobre essas duas, ou na verdade ele está informando ali que para que se tenha o amor é necessário que a gente tenha também a fé, a esperança junto com o amor? É uma junção ou Paulo ele difere bem aí? Se nós pudéssemos fazer uma gradação de todos os sentimentos, de todos os valores, né, que nos distanciam e que nos aproximam do divino, no extremo oposto nós teríamos o egoísmo. O egoísmo como aquele valor, né, que nos afasta por completo do divino. Né? E no outro polo, o amor. O amor é a sublimidade de todos os sentimentos. Ele, exatamente o amor, é que fornece substância, que enriquece os outros valores. Então a esperança se vê enriquecida pelo amor, não é? A caridade é o amor em movimento, não é? A tolerância, ela é enriquecida pelo amor. Quanto mais amor, mais enriquecemos estes outros elementos. O amor, portanto, é tão sublime que o apóstolo João, não tem outras palavras, porque como vamos definir o absoluto? O absoluto é indizível, nós não podemos limitá-lo em palavras. Mas se ele queria dizer algo sobre o Criador e não podendo, ele dizia: Deus é amor. Então, se há algo a expressar sobre esse sentimento, é o seu vínculo profundo com a perfeição, com o absoluto, com o infinito, que é Deus. Érico, eu também não falei aqui no início, mas ele
é um admirador de Francisco de Assis, inclusive está escrevendo um livro sobre Francisco de Assis. E uma pergunta pessoal minha, Érico, eu acho que as pessoas que estão nos assistindo também gostariam de saber como foi que começou essa admiração por Francisco de Assis, até porque não é tão difícil admirar-se, né, pela história de Assis. E como foi que começou isso? Como foi também que isso passou para uma vontade de você escrever sobre Francisco de Assis? Nos conta um pouquinho sobre essa... O Francisco, desde a minha adolescência, tinha um carinho muito grande por sua história. Ao adentrar a história de Francisco, nós somos como que atraídos, como que tragados pelo infinito amor que ele em vida, não é, nos exemplificou. Porque diz Joana de Ângeles que nem antes e nem depois de Jesus houve alguém que vivesse uma existência tão vinculada ao Cristo como Francisco de Assis. Então é uma experiência para os que acompanham a sua história extraordinária, porque estamos diante de alguém que proporciona uma transformação na sua vida tão significativa, uma entrega tão verdadeira, que aquela mensagem poderosa nos acompanha aos dias de hoje como talvez o melhor convite para a nossa própria transformação. Porque se é verdade que ao examinarmos a vida do Cristo, o incomparável, não é? Nós podíamos identificar alguém a quem não poderíamos colocar mácula nenhuma. Então ele nos aparece bom porque era bondade, realmente. Nos apareceria amoroso porque era amor verdadeiro. Dele ninguém registrou nenhum outro tipo de atitude. Em Francisco, ele se nos aproxima, porque era um jovem rico, era um jovem que realizava todas as suas fantasias na juventude, tinha sonhos vinculados às glórias, né, nas conquistas das guerras, para se sagrar cavalheiro. Ele que gostava das histórias sobre o rei Arthur, a Távola Redonda, né? Então ele tinha as fantasias tais como nós as temos, as fantasias do mundo. Mas aquilo lhe proporcionava um vazio existencial, uma procura, algo que lhe chamava no mais íntimo. E esta busca dele em proporcionar a si mesmo um caminho de redenção, de descoberta, de vinculação com a beleza que era para ele a mensagem do Cristo, o faz transformar-se por inteiro. Então essa trajetória de ascensão espiritual dele, né, ele é todo exemplo para os dias de hoje. E dizemos, mas é uma experiência da Idade Média. Não se pode viver como Francisco vivenciava, aquela pobreza, aquela entrega, não é possível para os dias de hoje. Eu acho que esse é o grande desafio, é identificarmos que aquela experiência não é uma experiência para 800 anos atrás, assim como a experiência do Cristo não é uma experiência para 2000 anos atrás. Ela é uma mensagem tão poderosa e tão atual que ainda hoje, mergulhar na história de Francisco nos faz ver o grande abismo que nos separa ainda da luz. E quanto mais nos vinculamos a essa mensagem, mais nos encantamos, mais buscamos nos aproximar dela, para quem sabe poder vivenciar, quem sabe poder pisar nas pegadas dele, que era o seguidor perfeito do Cristo Jesus. E na própria oração, né, dita, né, dada a São Francisco, né, a oração de São Francisco, intitulada assim, que virou também canção, as vozes do Brasil conhecidas, e também o Grupo Semearte aqui de Campina Grande também gravou essa música. A primeira frase é: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E aí a gente vê ser instrumento dessa paz, levar essa paz no mundo atual, né? Porque quando a gente fala também de tantas situações que ocorrem, de cataclismos morais, né, nós também olhamos por outro lado, uma busca maior em algo que nós não podemos tocar. Nós começamos a ver crianças, jovens, com pensamentos totalmente muito além do que a gente consegue enxergar, com um pensamento de amor ao próximo, de caridade para com os animais, né, de
perguntas inquietantes, e a gente vai vendo essa mistura, né, dentro, parece um botão liquidificado aí, mistura, uns que estão bem presos, outros que já estão um pouco além. Então, como a gente pode também ver isso, Érico, se há uma explicação, se há algo na ótica espírita, da junção de espíritos tão diferentes, do ponto de vista de progresso moral, aqui na Terra, nesse momento. Crianças vindo realmente ser instrumentos de paz de adultos que ainda estão perdidos. São duas coisas que eu acho extraordinário. Primeiro, você evoca a essa frase, não é, daquilo que é tido como oração de São Francisco. Nós o sabemos que essa oração não era propriamente proferida por Francisco, ela é uma oração de 100 anos, ou mais ou menos isso, um pouco mais, né, do movimento franciscano. Apareceu isso no movimento franciscano. Embora ela traduza perfeitamente a forma como agia Francisco. Muitas das situações que ali estão presentes na oração sinalizam para determinadas frases, para determinados concertos na relação franciscana que nos acompanham ao longo dos tempos. É de fato de Francisco, não é? Se propor sempre como instrumento. Muitos de nós, particularmente quando nos vinculamos a uma religião e colocamos-nos como alguém mais atuante, nos imaginamos como escolhidos, não é? Para aquela tarefa. Francisco se diz o instrumento. E é uma perfeição porque ele entendia, no momento em que ele passa por uma tristeza profunda e mergulhando no entendimento do porquê aquilo acontecia, um dia ele acordou em imensa paz. E naquele dia ele disse, estou pacificado. Conversando com o irmão dele, o Frei Leão, estou pacificado, Frei Leão. E a paz que me invade é tão grande que eu devo lhe dizer, se pudéssemos dar um nome a Deus, diríamos, Deus é paz. Por isso mesmo, quando ele diz de ser instrumento da paz, é ser instrumento de Deus. É entender que esse sentimento sublime que nos fornece esse bem-estar, que é a paz, ela é de origem divina. E no mais, quando transmitimos paz aos outros, estamos transmitindo Deus aos outros. Você nos fala dessa distinção. Espíritos de graus diferentes, habitando esse instante, assim como em outros instantes. Mas causa, às vezes, um espanto de vermos criaturas de tão tenra idade, embora sejam espíritos maduros, nos trazendo lições extraordinárias para esse tempo. A transição planetária se faz assim. Uma pleiade de espíritos nobres estão encarnando para modificar o cenário, não é? Em muitas das áreas, na política, na religião, não é? Entre os professores, não é? Muitos. E vem exatamente nos proporcionar isto que é propício num hospital e numa escola, como é a Terra. Nós vivenciamos numa grande escola e um grande hospital. Estamos curando as nossas almas. Para curarmos as nossas almas, devemos entender que num hospital existem pacientes e existem doutores. Que numa escola existem professores e existem alunos. Essa troca é indispensável. Então, os graus diferentes é exatamente para que se estabeleçam esses contornos de energias de iluminação que nos chegam destes espíritos que são, tal como Francisco, instrumentos da paz, instrumentos da luz divina, para nos iluminar o caminho, para nos resguardar, para nos reabastecer, para os enfrentamentos que ao longo das existências deveremos ter, porque essa transição não vai ter término em 100 anos, em 200, é um processo, não é? Ainda estaremos em algumas encarnações nos reajustando, para também ajudar no reajuste do nosso planeta. É uma constância, né? Érico, a gente vê também hoje muitos casos de... A gente não vai aprofundar muito, porque aí daria uns 4 programas do caso dos suicídios, né? Que a gente vem vendo muito, aumentando em grande proporção nos jovens,
que não conseguem ainda nem enxergar o verdadeiro sentido da vida, mas já se decepcionam, já sentem frustração com a vida. E essa falta de esperança, né, que a gente fala, porque eu tenho um filósofo, né, Mário Sérgio Cortella, diz: é a esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Então, Isso. aquela coisa ativa, né, a gente buscar esse otimismo, essa esperança. Como é que você associa essa falta de esperança, o que motiva muitas vezes esses jovens a não ter essa esperança num futuro maior e acabam colocando fim à própria existência? Eu acho que é dos tempos atuais o esgarçamento das relações que tonificam a vida. Nós, ultimamente, não temos relações do toque, do abraço, do olho no olho, da conversa franca, da conversa sem um tempo limitado, não é verdade? Hoje, com as redes sociais, hoje com a urgência de tudo que se faz no plano do trabalho, do estudo, tudo muito rápido, tudo muito imediato, nós não temos tempo para os outros. Não é? Eu, um dia desse, na minha turma, né, na universidade, eu lancei uma discussão exatamente relacionando a economia e felicidade, não é? E como essas relações hoje são estabelecidas, muito fugazes, até mesmo nas compras que se efetuam, né, na economia. Fazemos isso sem intermediação de ninguém, né? Já não existe o vendedor, o comprador, nós já não negociamos mais nada, né? Tudo é nos colocado em opções numa tela, não temos mais contato uns com os outros, né? E a aluna transmitiu exatamente isso. Hoje nós não temos mais o contato olho no olho. E eu acho que é isso. Está nos faltando esse contato olho no olho, o abraço, o calor, não é? Precisamos reconstruir isso. Não é o fato de termos avanços tecnológicos que nos devem isolar do contato com o nosso semelhante, porque encontramos Deus no semelhante. Quando identificamos Deus, identificamos nas relações sociais. Falávamos disso ainda há pouco tempo, quando você me perguntou sobre a esperança. Ninguém pode alimentar a esperança distanciado do outro. As relações sociais edificantes são alimentos da esperança. E o alimento da esperança é Deus. Então, a gente já vai encerrando aqui o nosso programa, porque a gente vai conversando aqui, não sente a hora passar, senão a gente passava o dia todo aqui conversando. Queria agradecer já a Érico aqui pela conversa tão oportuna, tão gratificante para os momentos atuais. Como é importante nós falarmos de esperança nos momentos em que muitos de nós não acreditamos em muitas coisas, mas que Deus está sempre presente. Érico, a gente, antes de encerrar, a gente faz um bate-bola aqui. Eu falo uma palavra e você responde com a primeira palavra que vem à sua mente. Aquilo que a gente costuma dizer, vem do coração, não vem tanto da mente, vem do coração. Então, eu posso fazer? Podemos começar? Pois não. Francisco de Assis. O grande amigo. Jesus. Jesus é o mestre do amor infinito. Doutrina espírita. Doutrina espírita é o alimento de nossa alma. Sociedade Espírita Joana de Ângeles. É um lar de amor, de caridade que nos abastece a todos para o trabalho na seara do Cristo. Érico Miranda. Um jornadeiro, tentando seguir as pegadas dos que nos antecederam, com os exemplos de Francisco. Nós queríamos agradecer a vocês por estar conosco aqui, nos acompanhando no nosso Palavras do Bem. Assiste o nosso vídeo, curte, dá o like aí, comenta e também propõe novas temáticas para que a gente possa trazer os nossos convidados e conversar. A vocês, nosso muito obrigado e muita paz.